Manhã de quinta-feira, hoje dia 30 de abril de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém, amém. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos. Na paz de Deus, graça e paz, que o Senhor nos abrace todos como Igreja do Deus vivo. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, sempre aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina, aonde moramos, aonde vivemos. Agradecemos a Deus pela vida de todos vós, que ouvem as mensagens todos os dias. Todos os dias vai chegando mais alguém, e nós damos boas-vindas aos irmãos. De vez em quando eu olho lá nos comentários, achei, o YouTube me apresentou o canal de vocês. E nós achamos. Por isso é bom, irmãos, quando você ouvir, deixar lá o teu gostei. É muito importante isso. Daí a própria plataforma vai mandando para diante e você nos acha lá. Faça isso, você que está inscrito, você que não se inscreveu ainda, faça a tua inscrição e continue fazendo teus comentários, que é muito importante para nós. Eu não tenho tempo, irmãos, eu não tenho como responder perguntas aqui, porque senão vem muitas perguntas e eu não tenho tempo para outras coisas, né, para pregar a palavra. Então, os irmãos vão ouvindo que uma hora a tua pergunta vai ser respondida. Ou quem sabe você mesmo, orando, pedindo ao Senhor, pedindo ajuda para outro irmão que está aí perto de você, ele vai responder tua pergunta. Seja assim feito, para a glória de Deus. Irmãos, nós agradecemos pelo amor dos irmãos por nós, pelas orações. Verdade. Mas sempre pedimos, irmãos, que toda a glória, todo o louvor, Sim. todo o nosso amor seja para o nosso querido Aleluia, Pai aleluia. Celestial, que nos deu o seu amor eterno, que é o seu Filho Jesus Cristo. Nós somos eternos devedores ao nosso querido Deus. Hoje, dia 29, pois nós gravamos sempre na noite anterior, viemos do culto faz pouco tempo, agora já é quase final da noite, mas estamos aqui ainda. Hoje, dia 29, Esther completou 78 anos. Está sorrindo ainda, Esther? Estamos aqui, 78 anos. Nós agradecemos aos irmãos que oram por nós. Amém, amém. Nós queremos somente, irmãos, o amor dos irmãos, como a igreja do Senhor Aleluia. é digna do amor de Cristo. Nós também, como o corpo dele, precisamos nos amar em Cristo Jesus. Nós queremos falar um pouquinho hoje sobre duas árvores. A árvore das obras da carne e também a árvore do fruto do Espírito. Das obras da carne não vou falar muito, não é? Está em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 ao 25. Não vou ler todos esses versículos por causa do tempo. Mas diz lá no versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Daí ele relata todas as obras da carne, que são ao todo aqui, se contar, dá 17, e coisas semelhantes a ela. Tem coisa aqui tenebrosa que o homem produz porque não anda no Espírito de Deus. Não deu crédito ao Espírito Santo. Essa pessoa bendita que foi deixada aqui para nos convencer das obras da carne, que é o pecado, da justiça e do juízo de Deus. Não dão crédito, fogem dele. Mas ele fala também no fruto do Espírito.
Quem pratica a obra da carne, diz a palavra aqui, vou ler algumas obras da carne, aqui já no final, invejas, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes. Somando essas aqui, dá 17. Além das coisas semelhantes, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós já sabemos, de antemão, Jesus falando, os apóstolos falando desde o princípio, sobre o que devemos e o que não devemos praticar. O que é pecado e o que não é pecado. O que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. É agressivo contra o Senhor. Agora, mas o fruto do Espírito, Espírito com E maiúsculo, é amor, gozo, paz, longanimidade, ser longânimo, paciente, benignidade, ser bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei, quer dizer, não há castigo. Não há castigo. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Esther, qual fruto que tu mais querias ou precisas produzir? Eu, pessoalmente, porque nós conseguindo a produzir o fruto da temperança, o sinônimo de temperança quer dizer domínio próprio. Se nós conseguir, e devemos conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, o domínio próprio, a temperança, nós vamos conseguir também os outros. Porque a temperança parece que é a coisa mais difícil da gente produzir. Como é difícil. Muitas vezes podemos ser afrontados sem motivo nenhum. Alguém nos afronta e nós já ligeirinho queremos rebater revidar aquela pessoa. Não. Tenha temperança, tenha domínio próprio. Como eu preciso, Pai. Tenha domínio próprio. Irmãos, porque quem nos ajuda, nós sozinhos não podemos mesmo. Mas aqui, como foi lido, ó, aqui no último verso aqui, ó, se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Mas não é tão difícil andar no espírito? Não. Porque se nós prestar atenção na palavra de Deus, ter sempre lendo a palavra de Deus. Irmãos, eu acho interessante é que a Bíblia, como foi escrita, que o Espírito Santo inspirou esses homens para escrever a palavra, ele contou todas as bondades que os homens fizeram na terra. A Bíblia conta. Mas também conta aquelas coisas que não eram boas, que eles fizeram e que pecaram. Para quê? Para nós saber hoje que temos, se nós vivermos no Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos lembrar, mas fulano, aquele antepassado que está escrito na Bíblia, ele fez tal coisa, mas vamos ver como ele se arrependeu. Porque nós temos Jesus agora ao lado do Pai, intercedendo por nós. E ele está dizendo, Pai, tu estás vendo que meus filhos, olha aquele filho, olha aquela filha, está produzindo esses frutos aqui, ó, mas não está conseguindo a ser temperante. Não está conseguindo, ajuda, Pai,
Diz a Bíblia que Ele intercede ao Pai por nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sempre sermos temperantes e produzir os frutos do Espírito. Que o Senhor nos ajude. Aleluia. Nos ajude. E Ele vai nos ajudar. Realmente, irmão, só com a ajuda do Senhor. Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 3, me parece, dizendo: eu plantei, Apolo regou, e o Senhor deu o crescimento. Nós, como plantação de Deus, como alguém que foi plantado por Ele, nós precisamos produzir frutos. Jesus contou a parábola da videira, ou da videira, sim. O fruto, o ramo que não produz, o lavrador vem e corta e lança fora, e alguém carrega para o fogo. Mas aquele ramo que produz fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Verdade. Ainda. Nós precisamos sempre, irmãos, estar à disposição da tesoura de Deus, ou para Ele limpar, para dar mais fruto, podar, ou cortar fora, porque não estamos produzindo nada. Queridos irmãos, eu ouvindo a Esther falando sobre a temperança, o domínio próprio, sempre falo, o que eu mais preciso na minha vida é domínio próprio. Nós estamos, a Esther completa anos hoje, 78, estamos casados há quase 60. E como ela tem me ajudado, irmãos, a eu produzir fruto, principalmente domínio próprio. Porque às vezes, não com ela, mas com as lutas da vida, como comerciante que sempre fomos, lidando com a igreja, com o povo, você precisa produzir esse fruto da temperança. É o último aqui, parece que é um tempero mesmo que envolve todos os demais frutos. Se não tiver o domínio próprio, está tudo destemperado. Precisamos do domínio próprio em tudo, no trânsito, quantos casamentos desfeitos, quantas famílias, um para um lado, outro para o outro, filhinhos abandonados, tudo por falta de domínio próprio. Não tem paciência, não tem temperança, não sabem mais olhar um no olho do outro. Falta de temperança. E se não produzir esses frutos, automaticamente nós estamos produzindo obras da carne, terríveis obras da carne. Deixamos tudo e partimos para o outro lado. É como se você estivesse vendo duas árvores aqui agora. Uma produzindo obras da carne e outra do espírito. Que coisa triste seria isso. Como é que nós iríamos conviver? Não tem convívio. Mas, como diz o apóstolo aqui em cima, no versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis com a concupiscência, com os desejos da carne, da vossa carne, desejos da vossa carne. Os nossos olhos são duas portas de entrada, que nós trazemos tudo com o olhar e trazemos para dentro de nós. Mas quem vive no Espírito, aleluia, esse não é digno da lei. Esse não precisa se preocupar com a lei. Como contra estas coisas não há lei. Versículo 23 do capítulo 5 de Gálatas. E os que são de Cristo crucificaram a carne. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificar. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Que nós possamos realmente ser, irmãos, esta família que falamos aqui quase todos os dias, Cristo em nós, esperança da glória. Para isso nós precisamos produzir esses apenas 9 frutos do Espírito. Mas o principal para nós aqui nesta noite, para você, quem sabe também, é o fruto do domínio próprio, a temperança. Que Deus nos guarde, Aleluia, nos ajude, aleluia, nos dê força. Todos nós, amados irmãos, aleluia. temos as nossas dificuldades, temos as nossas fraquezas, mas podemos fazer como Pedro disse: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quanta ansiedade que nós não sabemos o que fazer com ela, porque não temos domínio próprio. Mas quando temos o domínio próprio, nós ouvimos a voz do Senhor. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele está olhando para ti. Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Mas para isso nós precisamos nos humilhar perante ele. Receba essa palavra como um conselho de Deus para a tua vida. E nós estamos recebendo aqui também como conselho do Altíssimo. Aleluia. Querido e soberano Pai, no nome santo de Jesus, Bendito nós teu te nome. agradecemos pela tua santa palavra, Bendito teu pelo que nome. está escrito, meu Pai, para nossa Bendito teu edificação. nome. Aleluia. Sim, Pai, para nós nos manter como pessoas limpas, Ajuda-nos, Senhor. puras, produzindo fruto Ajuda do os nossos Espírito. irmãos, Pois Pai. isso depende das nossas atitudes Ajuda, aqui. Senhor. Querido, ajuda todas Tu as és famílias que estão nos poderoso. ouvindo. É verdade. Os que estão enfermos, tu pode curar. Sim, Pai. Os que estão enfermos da carne, Pai, Sim, no físico. Jesus. E os que estão enfermos no espírito também. Sim, Pai. Enfermidades espirituais. Tu podes arrancar isso agora. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória tua, Senhor. Aleluia. E para a glória da tua Aleluia. santa igreja na terra. Guarda teu povo, Sim, os de Pai. perto e os de muito longe de nós. Sim, Aonde Jesus. eles estiverem, em qualquer nação dessa terra. Sim, Pai. Guarda eles, Pai, Aleluia. em nome do Senhor Jesus, Aleluia. para a glória tua. Aleluia. Amém Amém. e amém. Amém. Amados irmãos, até amanhã, querendo Deus, na santa paz de Cristo Jesus, Amém. produzindo Aleluia. fruto no Espírito.